Perspectivas. As perspectivas são uma representação tridimensional de um objeto, podendo elas serem projeções cônicas, projeções cilíndricas oblíquas, projeções cilíndricas ortogonais. As projeções cônicas, que são perspectivas cônicas, elas possuem pontos de fuga e elas são muito utilizadas no desenho artístico. Já as projeções cilíndrica oblíqua e cilíndrica ortogonais, que fornecem as perspectivas cavaleiras e perspectivas isométricas, são perspectivas de cunho técnico. Então, elas são muito utilizadas e empregadas no desenho técnico, sendo que a perspectiva cavaleira ela representa uma das faces das vistas ortográficas. E a perspectiva isométrica vai fornecer um sólido com algumas dimensões distorcidas, só que as dimensões que tem as medidas no eixo x, y, z, elas permanecem em verdadeira grandeza. Na perspectiva isométrica, os três eixos eles vão representar a medida real do objeto. Então, o observador ele vai olhar de tal forma que vai dividir o ângulo de 360 graus em três ângulos de 120 graus. Então, a gente vai trabalhar muito com esquadro de 30 graus para dividir esses ângulos. E eu tenho que qualquer perspectiva isométrica ela é desenhada a partir de um sólido envolvente. Essa envoltória sólida ela tem que ser feita para você verificar os limites da representação tridimensional do objeto. Então, eu faço as arestas e em seguida vou apagando essas arestas. As arestas não paralelas, oblíquas, o que acontece com elas? São arestas que não vão respeitar a dimensão real do objeto. Então, não adianta você medir ali um plano inclinado com um escalímetro, ele não vai bater com a vista ortográfica. Questão 1, ela pede para fazer análise das vistas ortográficas e desenhar um esboço da perspectiva isométrica, respeitando uma certa proporção, né? Então, para você realizar um esboço da sua perspectiva isométrica, você tem que usar o esquadro de 60 graus, né? Tem esse ângulo aqui de 30 graus, né? Então é esse esquadro aqui de 60. Você usa aqui a parte de 30 graus e traça o sólido envolvente, né? Você vai virar aqui o esquadro e vai fazer esse sólido envolvente para poder começar a fazer o esboço da perspectiva, tá? Então o esboço ele só começa depois que eu tenho um sólido envolvente. Então, ó, construir um sólido envolvente, eu tenho essas projeções ortográficas, né? Então, vista frontal, que vai ficar aqui, vista lateral, que vai ficar nessa área, e vista superior, que vai ficar aqui. Então, eu tenho que reparar, ó, a vista frontal, ela vai ficar aqui, né? Então, ela vai assumir uma reta paralela a esse eixo do sólido envolvente. No centro há uma redução aqui, ó, mais ou menos reduz, né? Se eu for desenhar a vista frontal aqui, ó, ela fica mais ou menos dessa forma, né? Então, desenhando aqui a vista frontal no sólido envolvente, né? Só que essa parte aqui do sólido, essa vista frontal aqui, eu só vou saber como é que ela vai ficar na minha perspectiva depois que eu fizer, digamos aqui, a vista lateral. Então, tem aqui a vista lateral, ó. Essa aqui é a minha vista lateral. Eu vejo que vai continuar desse ponto aqui, ó. Aqui vai continuar e eu vou traçar aqui uma paralela ao meu eixo, né?
e ela vai subir aqui, ó. Quem tiver com dificuldade, desenha a projeção, né? Então desenha aqui a projeção. Desenho aqui a projeção. Tendo essas duas projeções e com a vista superior, eu já posso fazer o esboço da perspectiva. Então, eu verifico que vai até certo ponto, né? Essa parte aqui da frontal, então ela vai entrar dentro da peça, vai fazer um furo aqui, ó, na peça. Então, eu vou fazendo. É um esboço, né, gente? Não é para ficar 100%. (30 graus). Dos dois lados? É, 30 aqui e 30 aqui. Tá? Então, tenho 30 graus, 30 graus. Aqui, ó, tenho a dimensão nessa parte aqui até onde vai ficar esse L, né? Que é essa aqui, ó, que eu peguei da vista lateral. Então ele vai acabar aqui, ó. Então, se ele vai acabar aqui, eu não preciso mais representar ele na minha vista lateral. Isso é só um esboço, né? Não é uma vista isométrica perfeita, porque eu não tenho medidas aqui. Então, fiz aqui essa parte. Vai chegar até a ponta aqui, né? Essa parte aqui eu não tenho mais, que ela acaba aqui, né? Se você verificar, ela vai descer antes do extremo. Aqui eu tenho um L, né, em cima. Essa parte da frente ela vai ser refeita, né? Aqui vai descer. Aqui eu tenho que ver que ele vai ter um encontro aqui embaixo, né? Esse encontro embaixo vai encontrar com outro canto. Tenho a abertura aqui, né, que eu tinha marcado. Se vocês reparar, aqui é somente o esboço, né? Então, eu fiz aqui o meu esboço da minha perspectiva isométrica. Mas para eu poder realizar esse esboço e ficar aproximadamente, eu vou ter que fazer um sólido usando o instrumental, né? Então, faço o sólido, que é uma caixa, usando o instrumental, para não ficar muito fora da perspectiva, né? Aqui, ó. Se eu for reparar, eu tinha que ter utilizado aqui mais reto, né, o traço, para ficar mais realista.
Mas como é esboço, eu não vou cobrar de vocês que fiquem perfeito, né? Vocês têm que notar que a perspectiva, ela é o inverso do processo da construção e das vistas ortográficas, tá? Definir as vistas ortogonais, né? Então, você vai lá, volta para a projeção ortográfica, ó. O que eu estou vendo na frente? Estou vendo aqui, né? Não é tudo isso que eu estou vendo aqui na frontal? O que é isso aqui representado aqui? É toda essa parte aqui, ó. Você reparar aqui, aqui e aqui no meio, e aqui embaixo, ó. Então, o pessoal que já fez todas as atividades de vistas, de projeções ortográficas, ele vai saber fazer esse esboço da perspectiva isométrica bem fácil, né? Ele é bem simples de fazer. Primeiro faço um sólido envolvente e depois vou desenhando por base desse sólido envolvente, tá? Já para a construção de uma circunferência numa perspectiva isométrica, eu tenho que fazer o uso de uma falsa elipse. Não tem como eu construir uma elipse com o instrumental que a gente possui. Então a gente vai fazer um esquema de construir um quadrado isométrico onde vai conter essa elipse e vou definir 4 centros de arcos. Então eu defino através da construção do quadrado que vai conter a minha circunferência. A circunferência vai estar inscrita dentro desse quadrado, e nos pontos médios eu vou ligar os pontos médios com o vértice dos ângulos obtusos desse quadrado, criando essa ligação aqui que vai definir o raio desse comprimento aqui de arco. Mesma coisa aqui no ponto C com esse arco M1 e M3 aqui. Em seguida eu tenho um ponto F e E que vai gerar também esses dois arcos aqui, ó, de M1 a M4 e de M3 a M2. Para você complementar, né, você só transfere os pontos de onde você fez a circunferência. Então você transfere esse ponto, você consegue criar essa dimensão de arco aqui, modificando a altura ou profundidade. Para você realizar uma circunferência isométrica, em perspectiva isométrica, a primeira coisa que eu tenho que definir é o centro. Então tem um ponto origem, tá? Com esse ponto origem, digamos, eu quero fazer uma circunferência aqui com um diâmetro de 4 centímetros. Então, com esse ponto origem aqui, origem da circunferência, eu venho e prolongo em perspectiva isométrica, né, usando o esquadro com ângulo de 30 graus. Prolongo aqui, né, meus segmentos de reta e meço 2 centímetros para cada lado, que seria o raio, né? Então, 2 centímetros, 2 centímetros. Dois centímetros, 2 centímetros. Mensurei 2 centímetros aqui de cada lado. Vou fechar aqui o meu quadrado onde a circunferência vai estar escrita.
Então eu tenho um quadrado aqui, ó, A, B, C, D, em isométrico. Eu tenho esse quadrado em isométrico. E eu tenho, se eu for reparar aqui o quadrado, esse aqui é o quadrado onde a circunferência vai estar inscrita dentro dele. E esse aqui é o meu incentro. Tendo esse quadrado, eu tenho os ângulos obtusos, que são esses ângulos maiores aqui do que 90 graus. São ângulos de 120, né? Então eu tenho dois ângulos de 120 e esses dois ângulos agudos. Então o que eu vou fazer? Posso apagar aqui meu centro da circunferência. Só que por onde o meu centro da circunferência passou, ficou meus pontos médios. Então, dos pontos médios eu vou interligar com os vértices obtusos, dos ângulos obtusos. Então, ó, liguei vértice D, que é um vértice de ângulo obtuso, com a mediana aqui, vou chamar aqui, ó, M1, M2, depois M3, M4. Então, liguei D, vou ligar DM1 e DM2, DM1 e DM2. Com esses pontos DM1 e DM2, eu faço um comprimento aqui de arco. Então, ó, no ponto D, venho aqui distância DM1 ou DM2, né? Qualquer uma dessas distâncias, e faço aqui o meu comprimento de arco, ó, minha parte da circunferência. Então, ó, esse aqui é o ângulo obtuso, esse ângulo aqui. Esse mesmo ângulo eu tenho ele aqui desse outro lado, certo? Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar o compasso aqui nesse ângulo, colocar no ponto M3 e vou fazer CM3 e CM4, ligando esses pontos, né? Com a abertura CM3, vou ligar o ponto M3 e M4. Então, ponto C de vértice, distância CM3, ligo lá com minha distância M4, ó. E fiz essa parte aqui da minha circunferência. Feito só essas duas linhas, eu posso determinar o centro da circunferência aqui complementar apenas ligando os vértices AB, ó. Ligando os vértices AB, eu determino dois pontos. Então, ó, AB, eu determinei esses pontos E, F. São esses pontos que eu vou utilizar com a abertura EM1 ou EM3. Venho aqui, ó, e fecho aqui a minha circunferência. Mesma coisa aqui no ponto F. Pego aqui o meu compasso no ponto F e fecho aqui, ó, M2 a M4. E agora eu fiz toda a minha circunferência aqui, ó, em isométrica. A perspectiva cavaleira é uma das perspectivas de representação do desenho técnico muito utilizada quando eu tenho muitos detalhes em uma face do objeto. Então, eu desenho essa face como se fosse a vista principal, e nessa face ela vai estar em verdadeira grandeza, então ela vai estar nas mesmas dimensões da vista ortográfica, sendo que a profundidade vai se dar pela inclinação, podendo ser esse em 30, 40 ou 60, 45 graus ou 60 graus. Para eu ter uma proporcionalidade, eu vou ter que multiplicar essa dimensão,
que vai gerar esse efeito de profundidade por um fator. Esse fator de correção, ele garante uma proporcionalidade das dimensões, então o objeto ele vai ficar visivelmente proporcional. Então, se eu quero fazer uma circunferência, em vez de eu utilizar aquele recurso da isométrica na circunferência, eu desenho somente na vista frontal da perspectiva cavaleira e uso o compasso para fazer essa circunferência. Muito mais fácil do que eu fazer um processo onde eu tenho 4 centros de circunferência. E isso que é interessante, eu tenho aqui muitos detalhes numa vista e eu vou representar todos os detalhes somente com uma parte plana e dar um aspecto de profundidade. Para elaborar a perspectiva cavaleira, eu tenho que fazer uma redução da profundidade. Essa redução da profundidade é devido para eu manter a proporcionalidade do desenho. Se eu não tenho uma redução da profundidade, o desenho vai ficar desproporcional, certo? Então, a perspectiva cavaleira ela é caracterizada como uma perspectiva onde eu tenho uma das vistas ortográficas em verdadeira grandeza, no caso a vista frontal. Repara, no meu canto esquerdo superior, eu tenho uma perspectiva isométrica aqui em escala reduzida desse mesmo sólido, tá? Essa perspectiva isométrica, ó, o sólido ali, ele tem 6 centímetros de profundidade e 4 por 3 centímetros, né? É um retângulo na vista frontal. Se eu reparar, aqui eu fiz uma perspectiva cavaleira usando o ângulo de 45 graus com a redução, e aqui eu fiz uma perspectiva cavaleira sem a redução. Se você reparar, se eu não fizer a redução, essa linha de profundidade, ela vai parecer ou igual ou maior do que a linha frontal, o que não é verdade, né? Se eu ver aqui na isométrica, que é a medida real, a medida do comprimento frontal é muito maior do que o que? A medida do comprimento da profundidade. Então você repara aqui, ó, que a profundidade ela tem 3 centímetros, né? Metade de 6. Então 3 centímetros aqui é a profundidade e aqui eu tenho 4 centímetros de frente. Se eu não fizer a redução dos fatores que eu chamo de K, dependendo da angulação, vai ficar parecendo que a profundidade ela tem maior dimensão do que o comprimento frontal. Então perde a proporcionalidade do objeto. O objeto ele não está mais em proporção, e o objetivo de qualquer perspectiva é fornecer uma visão espacial do objeto em proporção. Por isso que eu tenho que fazer essa redução. Se eu não fizer a redução, eu perco a proporção e não vai servir para representar graficamente o objeto.